Olá, turma! Na aula do módulo de hoje, nós trataremos de algumas perguntas que são dúvidas frequentes sobre a nova rotulagem de alimentos. Vamos lá? Primeiro, o mais básico, por que a Anvisa revisou todos esses requisitos para a rotulagem nutricional e mudou vários dos pontos e outros permaneceram? Primeiro, porque a Anvisa sempre tenta mostrar as informações nutricionais nos rótulos de forma mais clara para o consumidor, para que ele tenha assim uma facilidade de compreensão e que ele consiga ter informação suficientemente clara e fácil, legível, de modo a ter uma melhor possibilidade de escolhas essas mais conscientes e adequadas às suas necessidades individuais. Outra pergunta, que é bem básica, são quais alimentos têm que estarem declarados na RDC 249 de 2020 e na Instrução Normativa 75 de 2020 também. Estão incluídos, no caso, a maior parte dos alimentos embalados na ausência do consumidor, que inclui também bebidas, ingredientes, aditivos alimentares, coadjuvantes de tecnologia, inclusive aqueles que são destinados exclusivamente para processo industrial e também os serviços de alimentação. Está lá no artigo 2º da RDC 249 de 2020. Tem exceção, é claro, tá? Os que são embalados na ausência do consumidor, por exemplo, as águas envasadas que são destinadas ao consumo humano, que inclui água natural, água mineral natural, água adicionada de sais, também água do mar dessalinizada, estão excluídos dessa obrigatoriedade. A RDC 249 e a Instrução Normativa 75, ambas de 2020, se aplicam aos produtos importados. Muitos têm essa dúvida, certo? Aplica-se sim. As regras são similares, tanto para produtos nacionais como para produtos importados. Essas duas legislações se aplicam aos produtos que são destinados exclusivamente para fins industriais ou serviços de alimentação, como nós já vimos, sim, certo? Esses regulamentos se aplicam a esses tipos de produtos nessas situações. Essa exigência é adotada para poder auxiliar o aprimoramento da maior precisão, dos valores nutricionais que são declarados, em especial pelos fabricantes que acabam fazendo essa determinação da quantidade de nutrientes por cálculos indiretos. Então aqui ela se torna mais precisa, tá? Contudo, esses produtos têm alguns tipos de diferenças nas regras e que acabam definindo, as informações nutricionais que devem ser transmitidas. Isso está tudo nas duas regulamentações. Essas regulamentações se aplicam aos alimentos ofertados em serviços de alimentação, são todos os produtos. As normas dessa rotulagem nutricional nova, se aplicam apenas nos casos de alimentos que são embalados, que sejam oferecidos nos serviços de alimentação, ou seja, eles foram embalados na ausência do consumidor. Mas, no caso dos alimentos que são embalados no ponto de venda a pedido do consumidor, certo? Aquela coxinha, aquele pão, e os alimentos que são embalados, que tenham sido preparados, fracionados e comercializados no mesmo estabelecimento, tem alguns requisitos para a declaração de rotulagem nutricional específicos, tá? Em quais alimentos a tabela nutricional ela está na forma opcional, ou seja, é uma declaração voluntária. Você vai encontrar essas informações lá no anexo 1 da Instrução Normativa 75 de 2020. Alguns das situações: bebidas alcoólicas, os alimentos cuja superfície visível para rotulagem é menor ou no máximo 100 centímetros quadrados, menor ou igual a 100 centímetros quadrados, gelo para consumo humano, café, erva mate, vinagre que não tem adicionado outra substância que agregue valor nutricional, carnes, pescados embalados, refrigerados ou congelados também sem adição de ingredientes, mas que esses ingredientes não aumentem o valor nutricional, entre outros casos. O que se entende por, já que nós falamos, adição de ingrediente que agregue valor nutricional significativo ao produto final? Quando é adicionado algum ingrediente a um produto, certo?
e ele não aumente, não varie de forma significativa o valor nutricional desse produto como um todo, esse produto final, é voluntário a sua declaração na tabela nutricional. Porém, existe o anexo 4 da Instrução Normativa 75 de 2020, que traz algumas quantidades que são consideradas significativas, ou seja, a partir daquele valor, se a adição de um determinado ingrediente a um produto passou desse valor mínimo, né, que já a partir daí já é considerado uma diferença significativa no teor nutricional de determinado nutriente, ele sim vai ter que ser considerado, né, nos requisitos nutricionais e tem que ser declarado. A tabela nutricional, ela é obrigatória no caso, por exemplo, de cortes de frango temperado ou de suíno que são resfriados e que sejam adicionados de ingredientes para melhorar a palatabilidade do produto. Nessa situação, vai ter que ser avaliado que ingrediente foi adicionado. Mesmo como nós vimos, está incluído também na obrigatoriedade da adição de informação, né, na tabela nutricional, também os aditivos alimentares, certo? E se esses aditivos alimentares que forem adicionados a esse frango, a esse carne suína, se eles forem considerados um valor de agregação nutricional acima do valor considerado significativo lá do anexo 4, que nós já falamos, da Instrução Normativa 75, eles vão ter que ser, sim, adicionados. Por exemplo, se eu adicionar um determinado ingrediente nesse meu frango ou nesse suíno e a quantidade de sódio aumentou acima de 5 miligramas por porção ou por 100 gramas de alimento. Então, a declaração na tabela nutricional passa então a ser obrigatória. Outra situação, lá no iogurtezinho, né, nós temos o pote e tem aquele selozinho da tampa, né, que muitos acabam ficando na dúvida se ele vai entrar no cálculo da área da superfície que é visível para a rotulagem ou você vai considerar somente aquela etiqueta, né, que está colada no pote. Sim, no caso, você não vai considerar, tá? Você vai, então, desconsiderar, como tem na pergunta. Por quê? O anexo 1, né, da 75, ele fala que, como nós já vimos em outra pergunta anterior, que uma das exceções é quando a parte visível para a rotulagem for menor ou igual a 100 centímetros quadrados. Então, nesse caso, é dispensada a obrigatoriedade de declaração em tabela nutricional. Mas o artigo 3º do capítulo 35, né, da 249, ele apresenta uma definição do que seja superfície disponível para rotulagem. E dentro dela está a exclusão da consideração do cálculo da área de locais que vão ser deformados ou de difícil visualização. Então, você vai deformar a tampa ao retirar essa tampa. Então, ela não é considerada no cálculo para chegar aos 100 centímetros quadrados. Perguntinha básica de revisão, né? Quais nutrientes devem ser declarados de forma obrigatória na tabela nutricional? Vamos lá. O que é exigido na declaração das quantidades na tabela nutricional? Valor energético, carboidratos, açúcares totais, açúcares adicionados, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar, sódio, qualquer outro ingrediente ou substância bioativa que é um objeto de uma alegação nutricional, qualquer outro ingrediente que é essencial adicionado ao alimento, de acordo com a portaria do Ministério da Saúde número 31 de 98, que a quantidade por porção seja maior ou igual a 5% do valor do VDR, né? De acordo com o anexo 2 da Instrução Normativa 75, ou qualquer substância bioativa que seja adicionada ao alimento. A declaração do teor de potássio, ela vai ser, professora, obrigatória na tabela nutricional de um alimento que é formulado com adição de sal hipossódico,
Existe essa possibilidade de você produzir um produto que apresenta a sensação do gosto salgado, porém é um pouco diferente, né? Fica no final em relação ao sal comum, mas nem todas as pessoas conseguem fazer essa diferenciação. Então, no caso para pessoas hipertensas ou que tem algum outro problema com o consumo de sódio, pode-se utilizar o chamado sal hipossódico, hipo de pouco, né? Pouco sódio. E uma das possibilidades é utilizar substâncias que tenham uma substituição por potássio, tá? Então, a declaração do teor de potássio vai ser obrigatória nesses produtos que são adicionados de sal hipossódico? Não, tá? A declaração obrigatória da quantidade de potássio na tabela nutricional só é exigida no produto sal hipossódico e não ele como ingrediente de outro produto. Os adoçantes dietéticos precisam trazer declaração obrigatória das quantidades de açúcares totais e de açúcares adicionados na tabela nutricional? Sim, tá? Os adoçantes dietéticos, eles que são regulados lá pela uma portaria do Ministério da Saúde de 98, que é a número 29, eles não podem ter adição de matérias-primas como sacarose, frutose ou glicose. Mas outros veículos podem ser adicionados ao produto para diluir os edulcorantes presentes, podem acabar tendo alguma fração desses mono e desses disacarídeos, como por exemplo lactose ou maltodextrina. Tá? Então, dessa forma, os açúcares totais e os adicionados, eles têm que ser declarados como parte da tabela nutricional dos adoçantes dietéticos, em conjunto com os demais nutrientes, de acordo com o artigo 5º da RDC 249 de 2020. Adicionalmente, por ser classificado como um alimento que é para fim especial, como nós já vimos, o que são alimentos para fins especiais, qualquer outro nutriente adicionado aos produtos devem ser declarados na tabela nutricional. Lembrando, artigo 5º, parágrafo 2º da 249 de 2020. Como deve ser a declaração dos açúcares no caso do mel, certo? A declaração nutricional dos açúcares no mel. Pela instrução normativa do MAPA, que trata de mel, que é a 11 do ano de 2000, lá no item 4.1.1, o mel, ele não pode ter adição de açúcar nem nenhuma outra substância que vá mudar a sua composição original. Então, todo o açúcar que está no mel, para ele ser classificado como mel, tem que ser o que está naturalmente presente. Então, na tabela nutricional do mel, os açúcares, eles serão computados apenas para a declaração de açúcares totais, certo? E lá no item de açúcar adicionado, tem que estar especificado 0. Quando o mel ele vai ser adicionado na situação que ele vai ser um ingrediente, né? Os açúcares fornecidos têm que ser contabilizados tanto como açúcares totais como açúcares adicionados, tá? De acordo com o artigo 3º, capítulo 1 da RDC 249 de 2020. No caso também na declaração de açúcares da tabela nutricional, só que agora de sucos integrais, certo? Pelo decreto de 2009, 6.871, os sucos integrais eles não podem ser adicionados de açúcares ou devem estar na sua concentração natural, ou seja, na sua concentração natural e não podem ser reconstituídos. Então, todo o açúcar que está nos sucos integrais, eles são naturais do produto. Então, na tabela nutricional dessas bebidas, o açúcar, eles serão computados apenas na declaração de açúcares totais, sendo considerado também 0 nos adicionados. Mas aqui muda em relação ao mel. Por quê? Quando os sucos integrais eles forem adicionados a um alimento, ou seja, eles virarem um ingrediente, os seus açúcares vão ser adicionados, vão ser contabilizados, no caso, só na parte, no cálculo dos açúcares totais, ok? Eles não serão adicionados no cálculo dos açúcares adicionais da tabela nutricional. Por quê? Porque lá no artigo 3º do capítulo 1 da RDC 249,
os açúcares naturalmente presentes nos sucos integrais foram excluídos, então não precisam ser computados no cálculo de açúcares adicionais quando o suco integral for um ingrediente de outro produto. Teve alguma modificação na definição de gordura trans nessas legislações? Teve. Lá na 429 de 2020, no artigo 3º, capítulo 19, as gorduras trans, elas são, né, os triglicerídeos, química de alimentos, né? Eles são os triglicerídeos que contêm ácidos graxos insaturados com uma ou mais duplas ligações não conjugadas na configuração trans, certo? E não na configuração cis. E são expressos em ácidos graxos livres. Em comparação com a definição anterior que tinha lá na RDC 360, que nós também vimos, que é a de 2003, foi excluído o chamado o ácido linoleico conjugado. Essa alteração foi realizada, né, para ter uma maior convergência, né, com algumas diretrizes do Códex Alimentários e algumas legislações regulatórias de outros países, tá? Então, essa modificação ajuda também muitos laboratórios de análise desse nutriente. No caso da declaração da quantidade do valor energético utilizando o quilojoule, ele permanece obrigatória? Não, antes era obrigatório você colocar o valor energético em quilocalorias e em quilojoules. No caso agora, para a declaração desse valor energético na tabela nutricional, deve ser utilizada apenas a unidade de medida quilocaloria. Não é mais obrigatório colocar nos dois. Qual a quantidade não significativa de lactose para alimentos para dietas para restrição de lactose? Sabendo que os alimentos que são classificados como alimentos para dietas com restrição de lactose, eles são classificados como isentos dessa forma quando a quantidade desse sacarídeo da lactose for igual ou menor que 100 mg por 100 gramas ou 100 ml do alimento que está pronto para o consumo. Não é exatamente como ele é comprado pelo consumidor, é quando ele está pronto para o consumo, tá? Porque ele pode vir semi-preparado, de acordo com as instruções do fabricante. Os critérios de quantidade não significativa de lactose para esse produto são similares às que definem que, nesse caso, o teor de lactose declarado no rótulo deve ser 0, conforme o anexo 4 da Instrução Normativa 75 de 2020. E essa definição do que é de alimento para dieta com restrição de lactose está lá na portaria do Ministério da Saúde, na portaria 29 de 98. No caso de um pó para preparo de bolo, outra situação legal aqui. Qual a quantidade de produto deve ser usada para declarar os valores nutricionais na tabela nutricional, já que ele é um pó, né? Para pós, como por exemplo para preparo de bolo, eles são produtos que requerem uma adição, né, de outros ingredientes. Então, nessa situação, a declaração das quantidades do valor energético e de nutrientes na tabela nutricional, de acordo com as novas legislações, ela deve ser declarada com base no que tem lá no artigo 8, parágrafo 4º da 249 de 2020, que ela, nesse caso, diz que a declaração tem que ser realizada por 100 gramas do alimento pronto para consumo, considerando o valor nutricional dos ingredientes adicionados conforme a instrução do fabricante, e também por porção do produto, tal como ele está exposto à venda, para preparar uma porção do produto pronto para o consumo. Para os pós de preparo de bolo, a porção a ser seguida é a quantidade suficiente para preparar 60 gramas do produto pronto. E também tem que se lembrar que a tabela nutricional desse alimento deve ser acompanhada da nota de rodapé, né, com os asteriscozinhos no alimento pronto para consumo, aí na coluna de 100 gramas ou 100 ml para indicar a abordagem distinta, né, que você está colocando duas situações. De acordo tudo isso com o parágrafo 5º do artigo 8 da RDC 249 de 2020.
Para alimentos que requerem preparo com adição de ingredientes, nós vimos até uma situação dessa, pode ser utilizada a nota de rodapé para indicar a tabela nutricional que os valores são referentes ao produto pronto. Já deu um spoiler. Não, você tem que seguir o que está lá no artigo 5º, no artigo 8º, parágrafo 5º da 249 de 2020, porque tem que ser exigida a declaração da nota de rodapé dessa forma, né? Os asteriscos e no alimento pronto para o consumo na coluna de 100 gramas por ou 100 ml. Não pode ser diferente dessa expressão. Então, caso o fabricante de uma bebida alcoólica deseje declarar o valor energético ou a tabela nutricional, qual a quantidade de bebida que deve ser considerada para declarar os nutrientes? Para bebidas alcoólicas, né, cuja declaração na tabela nutricional tem um caráter de forma voluntária, ou seja, opcional, e pode ser realizada apenas o valor energético. É facultativo aos fabricantes declarar essa informação empregando ambas as bases, né, de 100 ml ou proporção, ou apenas uma delas, de acordo com o parágrafo 3º do artigo 8º da 249 de 2020. Mais uma pergunta. Como definir a porção de um alimento ofertado numa embalagem menor do que sua porção que está, né, lá no anexo 5º da 75, que traz toda a listagem das porções de acordo com as categorias de alimentos? Então, se o meu alimento, o meu produto embalado, ele está menor do que a quantidade que é definida lá, se lá diz que o produto tal, uma porção é 100 gramas, mas a minha embalagem só tem 80, como é que eu vou definir a porção? Eu vou ter que arredondar para 100? Vou ter que considerar proporcional para 80? Como é que vai ser? Nessa situação, você considera que o produto está numa embalagem individual, claro, né? E dessa forma, a porção que você vai declarar para o produto deve ser igual ao tamanho da embalagem, certo? Então, considerando, por exemplo, um iogurte que tem uma embalagem de 150 gramas. De acordo com o artigo 8º da 249 e o anexo 5º da 75, ambas de 2020, se verifica que a porção desse tipo de alimentos é para 200 gramas. Assim, nesse caso, a porção do produto será declarada como 150. Não tem a obrigatoriedade de fechar em 200 gramas como porção. Mais uma dúvida, muito comum. Como determinar a porção de um suplemento alimentar, certo? No artigo 9º da 249, o tamanho da porção declarada na tabela nutricional de um suplemento alimentar deve corresponder à quantidade diária que é recomendada pelo fabricante para cada um dos grupos populacionais que são específicos, cujo consumo do produto é indicado lá no rótulo. Então, a responsabilidade do fabricante definir a porção dos suplementos alimentares de forma mais adequada para o seu produto com base nas instruções declaradas no rótulo e considerando os demais parâmetros de segurança, qualidade e também de rotulagem dessas duas legislações novas, mas também da RDC 243 de 2018 e da Instrução Normativa 28 de 2018. Como declarar o número de porções contidas na embalagem no caso de produtos com peso variável, pesados no ponto de venda a pedido do consumidor? No caso da declaração dessa tabela nutricional, que é opcional, né, no caso dos alimentos embalados nos pontos de venda a pedido do consumidor, de acordo com o parágrafo 1º lá do artigo 4º da 249, ou seja, apesar dela ser opcional, mas se for um desejo, né, do comerciante declarar essa tabela nutricional, ela tem que seguir as regras definidas na própria resolução. Então, não é obrigatório, mas se ele quiser, tem que ser de acordo com as regras. No caso de alimentos que tenham um peso variado e que sejam pesados no ponto de venda a pedido do consumidor, a declaração do número de porções contidas na embalagem acaba não sendo aplicável, né, de acordo com o artigo 10 do parágrafo único da mesma 249 de 2020. Mais uma dúvida.
podem ser utilizadas medidas caseiras diferentes das que estão lá no famoso anexo 5 da Instrução Normativa 75 de 2020? Sim, lá nesse anexo 5 são apenas umas sugestões de medidas caseiras para diferentes situações, né? Diferentes categorias de alimentos. Mas outras medidas caseiras podem sim ser utilizadas caso sejam mais apropriados ou mais comuns para o consumidor, de acordo com as características do produto, tá? E esses critérios estão definidos lá no artigo 11 da 249. Muitos perguntam, né? Já ouvi aí o uso da expressão scoop, né? Esse termo, ele pode ser utilizado ao invés de dosador para declarar a medida caseira de um alimento ofertado com dosador, né, para o seu preparo. Pelo item 4 da 259 lá de 2002, a informação obrigatória deve estar escrita no idioma oficial do país e de consumo, o país de consumo, que não tenha nenhum prejuízo no texto em outros idiomas. Então, não tem nada assim que vá proibir, digamos, o uso do termo scoop para se referir, né, se remeter à medida caseira, mas o termo equivalente em português tem também ser utilizado, pois ela é uma forma, um item, né, de obrigatório na rotulagem nutricional, os termos estarem no idioma oficial do país de consumo. No caso de outra situação bem interessante aqui, de um varejista que ele possa abrir uma embalagem múltipla, aquela embalagem secundária que tem várias unidades menores e que seja permitido ele vender essas unidades individuais e ofertar essas unidades individuais embaladas de forma separada, é obrigatório trazer a tabela nutricional no rótulo dessas unidades. A declaração dessa tabela nutricional contida na embalagem múltipla só não é obrigatória no caso seja atendido algumas condições para a declaração de opcional, lá do parágrafo 1º, artigo 4º, que nós já falamos várias vezes aqui. Um exemplo, né? Vamos lá. Vamos ver que esse varejista, né, esse comerciante, ele possa abrir uma embalagem múltipla de bombons e ofertar as unidades de forma separada. No caso, são as embalagens primárias individuais desses bombons, eles têm que constar na tabela nutricional. Porém, se esses bombons estiverem numa embalagem com a superfície visível para rotulagem menor ou igual a 100 cm quadrados e as condições definidas lá do mesmo artigo 4º, parágrafo 1º da 249, eles forem atendidos sem adição de nutrientes ou substâncias bioativas e sem alegação nutricional ou lá das propriedades funcionais ou de saúde, a declaração dessa tabela nutricional é opcional, ou seja, é facultativa. E nossas últimas 4 principais dúvidas, vamos lá. Gordura trans precisa estar com o termo trans em itálico na tabela nutricional? Não, tá? O anexo 11 da 75 de 2020 não apresenta o nome do nutriente, a palavra trans em itálico. Então, ele não é necessário estar em itálico essa palavra trans. No caso de um queijo que tem um padrão de identidade e qualidade, o famoso PIC, que ultrapassa os limites de gordura saturada e de sódio lá do anexo 15 da 75, a declaração da rotulagem nutricional frontal permanece vedada, ou seja, permanece proibida. Sim, lá no anexo 16 da 75 fica vedada a declaração da rotulagem frontal no caso dos queijos, mas desde que não sejam adicionados quaisquer ingredientes opcionais que vão agregar, né, valor nutricional significativo de gorduras saturadas ou de sódio, de acordo lá com o anexo 4 da 75. Penúltima pergunta: produtos com variação do percentual de gordura intrínseca, como por exemplo um bacon, estão isentos da declaração de rotulagem frontal? Pelo anexo 16 da 75, carnes refrigeradas ou congeladas estão isentas de declaração de rotulagem frontal. Mas,
Caso o alimento seja adicionado de ingredientes que vão agregar um valor nutricional significativo de gordura saturada ou de sódio ao produto, pelo anexo 4 da mesma Instrução Normativa 75, passa a ser outra situação e passa a ser aplicada as disposições relativas à rotulagem frontal. Assim, para quantidade de gordura saturada ou de sódio no produto, quantidade que é intrínseca somada às que são adicionadas, sejam iguais ou superiores aos limites do anexo 15, é obrigatória a rotulagem nutricional frontal. Então, é sempre muito cuidadoso o tratamento que você tem que dar e a análise que você tem que fazer quando são adicionados ingredientes em quantidades que vão agregar valor nutricional significativo. Dependendo do tipo de alimento e da situação, você vai ter que sim declarar ou não fica obrigatório declarar. Nossa última pergunta: a partir da vigência dessas normas, as adequações dos produtos que já estão no mercado atualmente podem começar a ser realizadas. Nesse caso, vão coexistir duas rotulagens diferentes ao mesmo tempo nas gôndolas. Lembrando que essa Instrução Normativa 75 e a RDC 249, elas, após a sua divulgação oficial, né, do Diário Oficial, pela própria Anvisa, esses produtos fabricados até o fim do prazo da adequação, eles podem seguir os critérios da 360 e serem comercializados até o fim do seu prazo de validade. Então, acaba que vão ter alguma coisa, durante um tempo, alguns meses ou alguns anos, dependendo do prazo de validade dos produtos, vai ter um período de coexistência entre os que estão adaptados, os rótulos da 360 e os novos que estão adaptados a 249. Aqui algumas referências. Até o próximo vídeo. Faça a atividade e a frequência. Tchau, tchau.